Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir para Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou a palavra e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, composto de duas partes. A primeira é a profissão de fé de Pedro e a instituição da igreja. A segunda é a advertência a Pedro, porque ele não queria o sofrimento de Jesus Cristo. Parece na vida real de Jesus não foi nessa sequência, mas o evangelista coloca propositalmente para nos ajudar a refletir também hoje, que devemos estar sempre abertos à graça de Deus, e a resposta ao chamado, ela deve ser renovada a cada dia, porque senão também nós nos perdemos nas coisas humanas, mesmo tendo essa espiritualidade. Jesus leva os seus discípulos à região de Cesareia de Filipe para também não serem influenciados pela ideologia dominante das outras regiões, e pergunta quem as pessoas falam que ele é. Então todos reconheciam em Jesus um grande homem, um que era João Batista, Elias, um dos profetas que tinha voltado. Ele então percebe que o povo, mesmo admirando, não tinha essa maturidade de reconhecê-lo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Mas ele dirige então aos discípulos: vocês que estão comigo há bastante tempo, quem eu sou? Pedro toma a palavra em nome dos 12 e responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus então elogia a profissão de fé de Pedro e diz que ele recebeu isso por revelação, mas que ele também aceitou essa revelação. Ele professa a fé na comunidade em nome dos 12. E Jesus então funda a sua igreja. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo que deixa Pedro já como líder para manter a unidade dos apóstolos. E hoje a unidade é a graça do Espírito Santo, mas na pessoa visível do Papa Francisco. 266 papas, há uma sucessão, é a sequência lógica da história para desenvolver o projeto de Deus. Jesus Cristo dá o poder então dos sacramentos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Os sacramentos não são invenção da igreja, mas mandato de Jesus Cristo. E há a graça, há essa comunhão, há essa ligação, não é algo superficial.
e a graça de Deus que protege também a sua instituição, que protege a sua igreja. E na segunda parte, quando Jesus ensina que ia sofrer, Pedro então não permite, Jesus fala que ele se torna pedra de tropeço. Quando nós queremos também parar o projeto de Deus e quando nós nos perdemos apenas na dor humana, isso nós recebemos a advertência de nosso Senhor. Nós que somos pessoas de fé, não estamos privados dos problemas da vida, mas temos força para superar cada um com a graça de Deus. Renovemos nossa fé, nosso compromisso do Senhor, sabendo que nenhum mal poderá acontecer se nós não deixarmos, porque o Senhor está conosco e Ele é absoluto. Vamos professar como Pedro no dia de hoje: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje também, nessa quinta-feira, dia 5 de agosto, nós celebramos a dedicação da Basílica Santa Maria Maior, consagrada em honra a Nossa Senhora, e proclama a maternidade de Maria. É a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria. Isso se realizou em meados do século IV pelo Papa Libério. Essa basílica, em sua edificação, ela é muito bela, justamente para expressar a beleza de Maria, que é mãe de Jesus Cristo, mãe do Verbo encarnado. Nós que reconhecemos a presença de Maria na história da salvação, sabemos o quanto ela é bela, pela pureza, pelo serviço, por aquela que diz sim e nos ajuda a acolher cada dia a graça de Deus. Peçamos também hoje a proteção de Nossa Senhora no dia em que celebramos então essa dedicação da Basílica Santa Maria Maior. Recebe, Senhor, a palavra.